Esse desafio, ele também é válido se você é professor. Não importa se o seu aluno é adolescente, se é criança, não importa a idade. O importante é que se você é pai ou professor e você não sabe o modo, os tipos de inteligência que o seu aluno tem, você dificilmente vai conseguir tocar e alcançar os modos como ele aprende melhor. E por que isso é importante? Porque os tipos de inteligência vão determinar os modos, o modo como a criança, como o adolescente aprende e aprende melhor, inclusive o adulto. Deixa eu contar uma historinha para você. A minha mulher e eu, nós moramos os últimos 15 anos praticamente no Uruguai. E lá naquele país, em 2007, nós começamos a elaborar uma hipótese relacionada com isso que eu acabei de falar, sobre como a gente faz para aprender mais e melhor, como a gente faz para interiorizar conteúdos que sejam significativos para a vida, não para a prova. A maioria de vocês, pais e professores, estão preocupados com as notas dos filhos em cada virada de trimestre. É verdade ou não? Você é professor, você sabe disso. Porque você tem que alcançar determinados estándares, né? Determinados níveis de proficiência mínimo, básico, aceitável. De aí que a gente tem as médias, né? E de aí que os pais ficam preocupados em como, às vezes, eles serão vistos, como os filhos serão vistos na escola se tirarem notas abaixo da média. Porque isso vai afetar, né, o modo como as pessoas vão olhar para o filho, como vão olhar para os pais, né? Ah, esse pai é um pai ausente, o filho está tirando nota baixa, é um pai que não participa da educação do filho. E nem sempre isso é assim. Tem muitos filhos que os pais não participam em nada do dia a dia deles e esses filhos se viram, vão lá e dão conta de alcançar o mínimo aceitável ou até superar às vezes essas expectativas. Mas enfim, eu estava pensando sobre a nossa hipótese, a nossa tese era sobre como aprender mais. E em 2012, lá no Uruguai também, nós fundamos um centro educativo habilitado pelo MEC e pela Agência Nacional de Educação, e nós fundamos um centro educativo. E colocamos em prática essas teorias, algumas teses que nós tínhamos, e fruto de pesquisa e fruto de trabalho de campo mesmo. Nada fácil, nada fácil. Mais difícil ainda era fazer aterrissar isso que estava aqui e aqui no dia a dia. Isso foi um desafio enorme, porque quando você consegue fazer essa síntese de que a nossa meta era, enquanto educador, enquanto professor e hoje como pai, que é gerar aprendizagens significativos por meio de processos criativos, você criar essa formulação, essa fórmula, essa síntese, ela abrange muita coisa. Por exemplo, gerar é a função que eu como pai, você como professor, como pai, tem. A função de ser mestre, a função de guiar, a função de tutoriar, de mentorar o seu filho, o seu aluno, em algo muito rico, que vai acontecer se houver essa possibilidade de comunicar algo e este algo ser entendido pelo interlocutor, por quem está ouvindo. Você consegue parar para pensar um pouquinho sobre isso? Quando você fala, seu filho está entendendo o que você está falando, seu aluno está entendendo o que você está falando? Quando seu filho fala com você, quando seu aluno fala com você, você de fato entende o que ele está falando, o que ele está perguntando? Então, gerar aprendizagem significativo não é uma coisa fácil. Principalmente porque a maioria de nós está apressado com a nota, com o resultado. A gente quer logo chegar naquele 10, naquele filho que seja elogiado quando pegue ali o boletim escolar, né? Você é pai, se você está vendo esse vídeo e o teu filho teve notas baixas e nível de proficiência abaixo do esperado,
Você está definitivamente preocupado com isso. Como é que eu faço para o meu filho não rodar de ano e não perder um ano? E a maioria de nós está preocupada, a maioria dos pais estão preocupados com isso, com a nota. Os professores estão preocupados com a nota, com o rendimento do aluno, para que aquele ano não tenha esse sentimento de tempo perdido, de sala de aula vazia, de muito trabalho, que os professores estão trabalhando 2, 3 vezes mais. Eu tenho amigos professores aqui no Brasil e eles estão relatando isso. É lamentável. Mas a gente está tão preocupado em chegar naquele resultado, o 10zinho lá, um 9, ou talvez o seu 10 seja um 7, talvez o seu 10 seja um 6, eu não sei qual é a ideia sua, né, de nível mínimo aceitável. A gente está tão preocupado em chegar naquele ponto ali que a gente, ao invés de gerar, de ser o gerador, o impulsionador, o mentor, o tutor de algo rico que poderia acontecer, a gente vai logo dando as respostas. A gente vai logo fazendo aquela trilha, né, do caminho lá do João e Maria, botando o pãozinho, as migalhas no caminho para não perder, depois o caminho de volta, e só que daí a gente se dá conta depois de chegar lá e ver a cagada que a gente fez. Desculpem a expressão, mas eu acho que é bem isso que sintetiza essa experiência cagada, né? A gente vai se dar conta da M que a gente fez. Depois que a gente já fez a M, a gente se dá conta, meu Deus, eu poderia ter feito diferente esse caminho, eu poderia ter construído algo diferente, eu poderia ter feito algo diferente. E aí você se dá conta que aquele caminho que você fez, que você criou com aquela trilha de migalhas de pão não existe mais porque os pássaros vieram e comeram, e logo essa ideia da memória, né, que aparentemente estava ali lembrando de tudo. Puxa, mas eu ensinei o meu aluno e o meu aluno não lembra mais o que eu ensinei. Meu filho não lembra o que eu ensinei. O caminho, a trilha do João e Maria, a historinha, né, a migalha, construído com aquelas migalhas, foi apagado porque os pássaros vieram e comeram. Essa memória que não gera impressões mais profundas, né, de interiorização no ser, com significado carregado para a vida, que não fica precisando depois dessas recompensas, né, rápidas, para poder retomar o caminho de volta. E aí quando vê, o João e Mariazinha estão em grande perigo, em grave perigo, né? E perigo de não passar de ano, o perigo de serem reprovados. Isso aterroriza. Você pode não observar, mas o seu filho está aterrorizado. Você pode até nem saber ou fazer de conta que não está vendo, mas o seu filho está aterrorizado. E aí como é que ele faz daí para lidar com isso? Ele vai para o TikTok, ele vai para o YouTube, ele vai para as redes sociais, ele vai interagir com os amiguinhos que também estão vivendo o mesmo drama, e eles ficam falando de quê? Falando de quê? De qualquer coisa que trate de fazer esquecer que eles estão vivendo esse momento, né? Esse limbo, esse momento de parece que está chegando o juízo final. Essa sensação terrível de ser um fracasso. Porque é o modo como às vezes os filhos pensam que os pais estão enxergando eles como um fracasso, uma vergonha. E aí some-se a isso a figura do professor. Você entende? Você entende como é difícil criar uma síntese que elabore não respostas, mas possibilidades, caminhos possíveis? Você entende como é difícil isso? Você entende que isso requer uma entrega, um comprometimento? E a minha mulher e eu, nós passamos os últimos 14 anos pensando sobre isso.
Eu também estudei em escola pública. Você entende? E o fato de você estudar em escola pública ou estudar em escola privada, isso não muda nada. Muda pouca coisa. Muda cheiro de sala. Entende? Muda recurso de bebedor, se é melhor, se é pior. Se a quadra de futebol está sempre cuidada e limpa, se a escola tem pintura, se tem álcool em gel, se não tem. Observe, nesse momento, quais são as escolas que estão funcionando nesse período de pandemia. A escola pública que seu filho vai, que seu aluno frequenta, como é que ela está funcionando? Aí você olha a escola do coleguinha, que é a escola privada, particular, né, e outros recursos, enfim. Mas, na prática, o que isso muda? Para o significado de vida, para o significado de ser, né? Então, sem ficar fazendo aqui nenhuma divagação filosófica, mas indo para a prática, em 2012, quando nós inauguramos o nosso projeto educativo, a gente inaugurou com muitos desejos, muitos sonhos, e dentre eles, de gerar transformação na mentalidade de quem é pai, de quem é professor. Porque a gente... Você entende? Essa não é uma luta de classe, não é uma luta de categoria. Eles, professores, eles, pais, eles, alunos, e cada um no seu quadrado. Não é. Isso é um círculo, não é um quadrado, é um círculo e todos nós estamos dentro dele. Então, tudo o que você faz, o modo como você pensa, o modo como você faz e pensa a educação, o modo como você faz e como eu penso e faço a minha paternidade, tudo isso afeta esse todo dentro do círculo. Então, quando a gente propôs gerar, esse era o desafio para nós como professores, para nós como pais, gerar aprendizagens significativas. E aí entender que essas aprendizagens, elas estão relacionadas com esse aprender a partir das experiências, né? A partir das experiências. Isso vai reforçar, as experiências vão reforçar a criatividade. Por exemplo, a minha filha está com 3 anos e meio. Há alguns meses atrás, quando ela começou a fazer bolo com a Casey, a minha esposa ia gerando esse processo nela, desenvolvendo, desencadeando esse processo nela, juntas. Então, observação, o fazer, o ouvir. Você vai exercitando vários sentidos, não é apenas o ouvir, mas o experiencial da coisa, o tocar na farinha, o quebrar o ovo. Ela está com 3 anos e meio, ela quebra o ovo sozinha. Se cai um pedacinho de casquinha de ovo, ela vai e tira. E agora ela vai, e quando a Casey diz vamos fazer um bolo, ela vai e já sabe onde estão os ingredientes, e se os ingredientes estão alterados de lugar, ela sabe quais são os ingredientes. E a experiência é enriquecedora não apenas pelo exercício da memória, não dessa memória mais ligeira, essa parte da memória RAM, né? Mas a memória, a capacidade de memória do disco duro, do hard, né? De coisas que ficam impressas, né, para a vida, né? O significado de gerar autonomia, de gerar liberdade de... Eu tô com vontade de comer um ovo frito, eu sei fazer um ovo frito. Seu filho sabe fazer um ovo frito? Seu filho sabe preparar o lanche dele, o café da manhã dele? E quem sabe algum dia preparar o seu café da manhã como pai e te fazer um agrado? Sabe preparar um arroz, fazer um feijão, fazer não sei qual comida você costuma comer, mas ele sabe, você conseguiu gerar isso no processo e gerar esse nível de autonomia? Estamos falando de aprendizagens significativas. E o que é significativo? É significativo em duas linhas, em duas direções, não é? Que não são diametralmente opostas, elas são complementares. É significativo no sentido de que às vezes eu tenho que despertar no meu filho, no meu aluno,
aquilo que é importante para ele. Mesmo que naquele momento ele não saiba que aquilo é importante ou será importante para ele. Por exemplo, hoje para minha filha com 3 anos e meio, não é importante ela saber preparar uma receita de bolo. Do ponto de vista da subsistência, do ponto de vista da alimentação dela. Eu sou o pai, a Casey é a mãe, e nós somos os provedores para ela. Ela não tem que se preocupar. Mas se está plantando, se estou fazendo o seeding, eu estou fazendo uma semeadura para o futuro. Só que essa semeadura, eu já começo a ver frutos, resultados que começam a aparecer agora mesmo. Porque o gosto se desenvolve, o ouvir se desenvolve e se aprende agora, nesse momento. Qual é a etapa que o seu filho está vivendo de coisas que ele precisaria desenvolver e você não está sendo esse mentor, esse guia, esse tutor, esse pai, esse professor que vai guiar, que vai mentorar esse aluno, esse filho, para desenvolver essa musculatura, para desenvolver essa capacidade, essas percepções, que ele vai precisar delas depois. Ele vai precisar. Ah, eu te garanto, ele vai precisar. Então pense comigo. Gerar aprendizagens. E esse gerar aprendizagem, aprendizagem não é um amontoado de informação. Não é um amontoado de informação que eu vou, memorizo na memória RAM, que é a memória rápida, é a memória ligeira, é a memória mais imediata e a memória que amanhã eu já preciso desocupar ela para poder entrar novas informações que vão me servir nada mais, nada menos para aquele momento da prova, para aquele momento em que do catecismo, daquele momento, você entende? Aprendizagem são coisas que se movem na direção da experiência, junto com a experiência, junto com o provar, com o gustar. E daí que significativo tem esse outro alinhamento, essa outra ruta, essa outra rota, que ela é complementar à primeira que eu já mencionei, que é você despertar, a primeira é essa, você despertar no seu filho, no seu aluno, aquilo que é importante, mesmo que naquele momento ele não saiba que é importante, mas é. Então você é o mestre, você é o pai, você é a mãe, você é o professor. Para isso você é. Por outro lado, aprendizagem significativa é aquilo que é significativo também para o seu filho, para o seu aluno. Descubra o que é significativo para ele. E a partir daquilo que é significativo para ele, você desenvolve todo o resto. Inclusive a receitinha do bolo. Você entende? Você entende o que eu disse até aqui? Consigo me conectar contigo? Consigo? De algum modo, eu consigo me conectar contigo? Você consegue se conectar comigo? Consegue? Eu estou tentando me conectar com você. Eu estou tentando me comunicar com você. Mas não vai haver comunicação, como dizia um poeta, que a nossa fala, que o nosso falar, que o nosso dizer, que o nosso comunicar, só é de fato isso, comunicar, quando encontra ressonância no coração do outro. O que eu estou dizendo até aqui, o que eu disse até aqui, tem alguma ressonância, encontra eco dentro de você, em algum lugar de você, da sua experiência no dia a dia? Sim, pergunto porque se você ainda está aí, é porque você está interessado nisso que eu estou falando. Nós temos um programa que nós estamos desenvolvendo, em seguida nós vamos apresentar para você porque a gente aborda isso em maior profundidade e com uma linguagem talvez até mais acessível. E eu quero que seja acessível, sim, para que você possa entender também e possa participar disso. Então, aprendizagem, gerar aprendizagens significativos. Significativo é aquilo que eu desperto nele, mesmo que ele não saiba naquele momento, e significativo é aquilo também que ele carrega já consigo. O meu filho, o teu aluno, ele carrega muita coisa que é significativo para ele. A gente só tem que parar e observar, escutar, prestar atenção. Por meio de processos criativos.
Então, processo é o método, é o caminho. Processo é método, é caminho. Então, o método, ele se relaciona, ele tem que criar um método, ele tem que ter uma ponte que conecta ele com os tipos de inteligência que o meu filho, que o meu aluno tem. Ah, mas eu tenho 5 filhos. Não interessa. Vai lá, papai. Vai lá, mamãe. Descubra os tipos de inteligência que o seu filho tem. Observa ele. Começa a prestar atenção nele. O que ele gosta? Como é que ele faz as coisas? Como é que ele executa o que você pede para ele fazer? E você... Presta atenção. Eu vou repetir. Começa a prestar atenção e ouvir e prestar atenção no modo como o seu filho, o seu aluno vai lá e executa o que você pediu para ele fazer. Agora, não fica dizendo para ele fazer do jeito que você faz. Você pede para ele fazer uma determinada tarefa e deixa ele realizar essa tarefa do modo dele, do modo como a inteligência dele, ou as inteligências dele, pelo menos os 2 tipos de inteligências mais evidentes, como é que ele processa aquilo que foi pedido para ser executado, a missão dele, o desafio dele, a tarefa dele, e deixa ele realizar isso do jeito dele. Talvez ele descubra e realize de modos que você nem havia imaginado que poderiam ser possíveis solucionar. Não interessa se é matemática, não interessa se é um trabalho de redação, não interessa se é um trabalho de ciências, não interessa se é um trabalho de história, não interessa se é um trabalho de organizar o quarto, ajudar nas tarefas da casa, não importa qual seja a tarefa. Deixa ele aprender fazendo e realizando no modo como as inteligências dele, de modo intuitivo, vão dizendo, vão orientando, vão guiando o passo a passo dele. Nós temos um sério vício de ficar dizendo para as pessoas fazerem aquilo que a gente quer que elas façam, mas que elas façam e executem do nosso modo, do nosso jeito. Como se os tipos de inteligência de todas as pessoas, e como se todas as pessoas fossem todas iguais, e como se nós fôssemos resultado de um Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V? É cópia e cola, cópia e cola. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Já ficou até demais, né? Eu quero seguir conversando com vocês, né, se vocês permitirem. E quero mesmo. Quero muito seguir conversando com vocês e pensando sobre isso. Ah, e óbvio, o meu filho tem autismo. Isso se aplica para ele também? Você vai se surpreender. Nessa nossa experiência com essa escola, nem tudo foi mil maravilhas, nem tudo foi como nós imaginávamos, queríamos, gostaríamos. Mas tudo que se conseguiu foram resultados de muito amor, de muita dedicação, de muito esforço. E é incrível que você possa ver crianças que os pais e até alguns professores às vezes achavam, não, esse não vai dar não, porque é autista, ou porque tem alguma patologia, ou porque tem, enfim, mutismo seletivo. É incrível ver o que o seu filho, o seu aluno pode chegar a fazer se você permitir que ele desenvolva conhecimento, que ele desenvolva aprendizagens a partir dos tipos de inteligência que ele já tem. Seu filho, seu aluno já nasceu com os ingredientes para fazer ele feliz. Nós tornamos nossos filhos, nossos alunos, mais infelizes do que o necessário, do que a vida às vezes já proporciona como desafios, e que às vezes a gente fica triste mesmo e faz parte também, mas a gente está criando às vezes um aluno, um filho fraco para a vida,
porque a gente não está sabendo aproveitar os ingredientes que eles têm. Sinta-se desafiado a descobrir quais são os 2 tipos de inteligência mais evidentes que o seu filho e o seu aluno têm. Pai.